agora é hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Gente, nós vamos meditar num texto da Palavra de Deus, que é um texto conhecido de todos nós, mas ele é um texto, como toda a Palavra de Deus, é um texto muito poderoso, que está em Jeremias, no capítulo 29. No capítulo 29, o versículo é o versículo 11. Jeremias 29, 11, que fala assim para nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Então Deus está falando aqui categoricamente que é Ele que conhece os planos que Ele tem para a nossa vida. Então, muitas vezes, a palavra de Deus diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, não é errado nós fazermos plano. O errado é nós não consultarmos ao Senhor a respeito do plano que nós construímos para a nossa vida em qualquer área. Nós fazemos planos porque nós pensamos. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito que habita nesse corpo. Então nós temos uma liberdade que Deus nos dá para planejarmos, para fazermos planos para a nossa vida. Mas pela palavra de Deus, nós entendemos que nós temos que colocar esse plano que nós fizemos, que nós pensamos, que nós projetamos diante do Senhor, para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes os planos de Deus não batem com o plano que nós elaboramos para a nossa vida. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, e eu vou ler esse texto para você também. No Isaías é antes de Jeremias, no capítulo 55, Deus falando para Jeremias, para Isaías, melhor dizendo, falando assim para ele, no versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, muitas vezes, nós projetamos e temos uma certeza incrível que aquilo ali é certo, que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali é uma saída, que aquilo ali é um escape, que aquilo ali caiu como uma luva na nossa vida, e esquecemos de colocar aquilo diante de Deus e começamos a agir em cima desse projeto. E daqui a pouco nós começamos a ver estragos por cima de estragos, e começamos a ver por experiência, e começamos a ver na prática que aquilo ali não veio de Deus.
E nós tivemos tanta certeza, porque o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Nós tivemos tanta certeza, mas não colocamos diante de Deus. E Deus é muito claro em dizer que os caminhos dele não são os nossos caminhos. E os pensamentos dele também não são os nossos pensamentos. E a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, parece direito, mas esse caminho é um caminho de morte. A palavra de Deus conta a história que está no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do 1º versículo, que Noemi era casado com um homem chamado Elimeleque, e eles tinham 2 filhos, e eles moravam no lugar chamado, que significa casa de pão. Eles moravam em Belém, que significa casa de pão. E os seus 2 filhos também moravam junto com eles, Malom e Quilion. E na casa de pão houve fome. Então, muitas vezes, no lugar que é a vontade de Deus que estejamos, nós vamos passar por situações difíceis, porque a nossa fé é provada. A palavra de Deus mostra isso para nós, que a fé é provada. Nós somos provados naquilo que nós cremos. Por exemplo, nós cremos na cura da enfermidade pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas muitas vezes a enfermidade vem e a doença vem. E é nessa hora que nós colocamos a nossa fé em ação e a nossa fé em prática. E começamos a confessar a palavra de Deus, que nós somos curados pelas feridas de Jesus. E começamos a declarar a morte de Jesus na cruz, quando Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. E a palavra de Deus declara que nós somos curados pelas feridas de Jesus. Mas a doença vem, a enfermidade vem, as situações adversas vêm para a nossa vida. Então, ali na casa de pão, ali em Belém, eles encontraram a fome, eles encontraram a escassez. E o que eles fizeram? O que muita gente faz. É a vontade de Deus que eu fique aqui. Esse é o lugar que Deus quer que eu fique. Mas como está acontecendo isso, eu vou embora daqui. Eu vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Eles até poderiam sair, se eles colocassem de Deus a situação e pedisse para Deus uma direção. Mas eles não fizeram isso. Eles saíram por conta deles. E além de saírem por conta deles, eles foram para um lugar que Deus não queria nunca que eles fossem. Eles foram para um lugar chamado Moabe. E os moabitas, eles eram inimigos do povo de Deus, mas eles foram para lá. E quando eles chegaram lá, eles que saíram da fome, quando eles chegaram lá, eles encontraram a morte. Porque depois que passou 7 anos, ou melhor dizendo, 10 anos, Elimeleque morreu, Noemi ficou viúva, e depois ela perdeu os seus 2 filhos, os únicos filhos que ela tinha, Malom e Quilion. E o pior aconteceu. As suas noras, Ruth e Orfa, não tinham tido filhos dos seus filhos. Então ela não tinha descendente. Ela não teve netos. Perdeu o marido, perdeu os filhos e perdeu também a chance de ter descendente e de ter netos. Então, toda a esperança de Noemi se acabou ali em Moabe. Ou melhor dizendo, toda a vida de Noemi acabou ali. Mas quando ela foi para Moabe, ela achou que ela estava indo para um lugar que ela ia conseguir fugir da fome, que a família dela ia ser abrigada naquele lugar, que a família dela não ia sofrer fome naquele lugar.
Tudo isso ela pensou, mas foi tudo diferente. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os planos que nós fazemos são de Deus. E não custa nada nós colocarmos diante de Deus o que nós planejamos para uma determinada situação, para pedir a Deus para fazer a vontade dele. E muitas vezes nós não colocamos por causa do orgulho e da arrogância e por causa da soberba. Porque nós achamos assim uma coisa muito difícil se submeter à vontade de Deus. Tipo assim, eu fiz esse plano é tão bacana, isso aqui tem tudo para dar certo, eu agora vou abrir mão desse plano? Não vou abrir mão desse plano não, eu gostei muito desse plano. Nós podemos gostar desse plano, mas nós não sabemos o futuro. A palavra que nós lemos inicial fala, bem sei, eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E o que Noemi teve que fazer? O que nós temos que fazer quando saímos da vontade de Deus, voltarmos para essa vontade. Ela teve que dar uma meia volta. E quando ela foi dar essa meia volta, uma de suas noras quis ir com ela. Aí a sua nora foi com ela, abandonou Moabe, o Deus dos Moabitas, a cultura dos Moabitas, e se vinculou e aceitou e acreditou no Deus que criou os céus e a terra e se rendeu para ele. E quando elas voltaram para Belém, que estava no tempo da colheita, Deus começou a mudar a história delas duas. E Ruth acabou casando com um parente próximo de Noemi, e ele redimiu todas as terras que eram de Noemi, voltou para ela, e o filho que ele teve com Ruth passou também a fazer parte da descendência dela. Então, quer dizer, tudo deu certo e tudo concluiu como Deus queria, por causa de arrogância e de orgulho e de besteira, e por causa de se preocupar com a opinião alheia, muitas pessoas não retornam para aquilo que é o plano de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Mas é necessário esse retorno. Se você que está me ouvindo nessa hora, você já sabe que você pegou um atalho, você já sabe pelo que você está passando, que você entrou num plano seu, entrou num plano de alguém, num conselho humano, e agora você está passando por situações difíceis por conta de ter entrado num plano que não é o plano que Deus tem para a tua vida. Mas você está vivo, você está me ouvindo, isso significa que Deus está te dando uma chance para você fazer um retorno e voltar para o lugar que é a vontade de Deus para a sua vida. Isso pode ser um lugar geográfico mesmo, ou pode ser um lugar na palavra. Você creu numa palavra de Deus, você acreditou naquele plano que Deus mostrou para você, e depois você largou tudo para lá porque você achou, por causa de situações, por causa de pessoas, por causa de conversas, você achou que aquilo ali não era para você, e que você estava enganado, e que Deus não falou nada daquilo, e que aquilo ali é uma coisa da tua cabeça. Aí você deixou o plano original de Deus e foi viver a sua própria vida, do seu próprio jeito, e agora, por experiência, você está vendo que Deus está certo e com a razão, e você ficar nesse lugar, agir nessa palavra que Ele te deu, e você está pensando em voltar e você não volta, porque você está preocupado com o que as pessoas vão falar e com o que elas vão pensar de você. Eu quero dizer para você, esqueça. Esqueça o que as pessoas vão falar. Esqueça o que elas vão dizer.
porque elas não têm vitória para te dar. Elas não morreram na cruz para te salvar. Quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus. E quem deu Jesus para morrer por nós foi Deus. Foi Ele, o nosso Pai, que deu Jesus, o seu único filho, o seu unigênito filho, para morrer na cruz para nos salvar. Então, eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam e nem com o que elas acham. Eu tenho que me interessar por aquilo que é a vontade de Deus e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Noemi voltou, Ruth foi com ela e as duas foram muito beneficiadas. Para você ter uma ideia, Ruth, ela foi geradora de reis, porque da descendência dela, junto com Boaz, nasceu o rei Davi. E da descendência do rei Davi, nasceu Jesus, a família humana de Jesus. Então você vê o plano maravilhoso que Deus tinha para a vida de Noemi. Como Deus mudou a história dela e como Deus também mudou a história de Ruth. Porque o Espírito Santo tocou em Ruth para ela sair de Moabe e acompanhar Noemi. E ela foi. Noemi não tinha nada para oferecer para ela. Absolutamente nada. Não tinha. Mas o Deus que Noemi servia tinha. O Deus que Ruth estava servindo, a partir daquele momento, tinha. E quando nós somos fiéis ao Senhor, e a palavra de Deus diz, não abandone a sua confiança, porque há grande e avultado galardão, porque você vai ser recompensado pela sua confiança. Você vai ter recompensa por não abandonar a sua confiança. E elas tiveram uma grande recompensa por não abandonar a confiança que elas depositaram no Senhor. E muitas pessoas estão perdendo a chance de viver o melhor de Deus, de viver o plano de Deus, porque elas não querem sair de um lugar que estão, porque elas estão preocupadas com a opinião de pessoas e com aquilo que as pessoas vão pensar delas e vão fazer delas e vão fazer com elas. E isso aí não adianta para nada. Eu digo para você, o que está na palavra de Deus, importa agradar a Deus e não aos homens. Então é tempo do retorno, é tempo de nós voltarmos, é tempo de nós aproveitarmos as chances que o Senhor tem nos dado e entrarmos nessa porta que Ele abriu para que você entre, para que eu entre, para que todos nós entremos, para alcançarmos essa vitória esmagadora que Deus tem para a nossa vida. Então é tempo de você levantar a cabeça, é tempo de você se erguer e não ficar se acusando porque deu tudo errado, porque Deus já sabia que ia dar errado. Ele sabia que você não ia se dar bem nesse caminho. E Ele começou a te mostrar de alguma forma. E Ele começou a falar com você de alguma maneira. Então é tempo de você colocar a sua vida diante do Senhor. É tempo de você refletir o seu caminho e a sua história. E se posicionar pelo lado da vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou ler também um texto que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, que é um texto que eu também gosto muito desse texto. Ele é um texto muito forte. Capítulo 6, versículo 16, fala assim: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e dissem, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram,
não daremos atenção. Gente, se você está nesse grupo daquele que não dá atenção ao que Deus está falando e não responde aquilo que Deus está falando segundo a vontade dele, saia desse grupo. Sai desse grupo. Vem para o grupo que obedece. Vem para o grupo que crê em Deus e crê na sua palavra. Porque ele disse aqui: se você seguir o meu caminho e andar no meu caminho, você vai achar descanso para a tua alma. Descanso para a tua alma. Então, muitas vezes, nós começamos a ir para esses nossos caminhos. A primeira coisa que some da nossa vida é o descanso. Porque a nossa vida começa a entrar em batalhas intermináveis e que nós não temos condições espirituais de lutarmos porque estamos fora daquilo que é o plano de Deus. E começamos a tentar resolver do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, com o nosso braço da carne. E as coisas vão piorando, porque nós nos sentimos esgotados, frustrados, desapontados por conta de toda essa situação que nós estamos lutando para continuarmos numa situação, num pensamento, num caminho que não é o plano de Deus para a nossa vida. Não vale a pena esse esgotamento físico, não vale a pena essa frustração, esse sentimento de derrota, de fracasso. Não vale a pena esse desapontamento, essa desilusão. O que vale a pena é nós voltarmos para aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para os pensamentos que Ele tem a respeito de nós, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Nós vamos estar orando agora pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada vida nessa noite que precisa voltar, que precisa retornar, mas não tem força. E estão assolados pelo orgulho, pela arrogância, porque estão pensando o que as pessoas vão dizer se eles voltarem. O que as pessoas vão falar se eles se posicionarem como é a tua vontade. E eu clamo para o Senhor estar libertando esse homem e essa mulher desse pensamento. E que independente do que as pessoas vão pensar ou vão dizer, o Senhor vai dar a vitória. O Senhor vai abençoar. O Senhor vai trazer bênção, vai trazer vitória, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos a tua vitória sobre todas as vidas e sobre todas as famílias. Queremos a tua bênção derramada sobre nós, porque precisamos dela, porque dependemos dela. Nós dependemos de ti, dependemos da tua presença, dependemos do teu guiar, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Nós voltamos amanhã por esse mesmo canal, 98.7 FM Rádio Aliança, Jesus em primeiro lugar, no programa Você é Especial para Deus. Eu te espero amanhã, a partir das 18 horas até as 19 horas, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo.